Sou o professor Emerson, assessor pedagógico responsável pela educação do campo da Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande. Olá, meu nome é Lucinéia, sou professora de História e atualmente estou no Conselho Municipal de Educação de Cuiabá como assessora pedagógica técnica. Eu sou professora Sandra, historiadora e assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Olá pessoal, meu nome é Elizabeth, estou representando a Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso e estamos aqui para apresentar para todos os professores do Estado a nossa proposta curricular de História. Vamos apresentar para os professores do Estado de Mato Grosso o material que foi produzido para consulta pública referente aos componentes curriculares de História de Mato Grosso. A História, enquanto componente curricular, tem por característica a formação integral dos sujeitos em suas dimensões afetivas, intelectuais, culturais e sociais, contribuindo para o desenvolvimento da leitura crítica e reflexiva de mundo, em uma perspectiva da alfabetização científica sensível aos sentidos da existência humana, possibilitando compreensão ampliada do indivíduo e de suas diferentes formas de inserção e atuação no tempo e no espaço. No que concerne às orientações curriculares do Estado de Mato Grosso, faz-se necessário conhecer os aspectos que compõem a história e os espaços locais e regionais para fomentar a cultura rica e diversificada de cada região. Nesse sentido, os objetos de aprendizagem definidos pela Base Nacional Comum Curricular são reorientados para os espaços educativos da Unidade Federativa do Estado de Mato Grosso, contemplando a parte diversificada para oportunizar aos alunos a ampliação dos conhecimentos, saberes, interesses, entre outros, valorizando o respeito e a cultura em que estão inseridos. Considerando as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular e as específicas de História para o ensino fundamental, este componente curricular deve garantir aos alunos o desenvolvimento das seguintes competências: habilidades e competências dos anos iniciais: identificar e construir o eu, separar o eu do outro, compreender a diferença do eu e do outro e aprender a conviver com ela, perceber a distância entre sujeito e objeto com foco nos diferentes olhares. As habilidades e competências devem ser adequadas à faixa etária do estudante, do 1º ao 5º ano. As habilidades trabalham com diferentes graus de complexidade, mas o objetivo primordial é o reconhecimento do eu, do outro e do nós. O que se busca de início é o conhecimento de si, das referências imediatas do círculo pessoal, da noção de comunidade e da vida em sociedade. Em seguida, por meio da relação diferenciada entre sujeitos e objetos. Nos anos finais, a percepção do nós e dos outros cresce de importância, permitindo a compreensão ampliada do indivíduo e de suas diferentes formas de inserção no tempo e no espaço. É importante a retomada das competências dos anos iniciais no componente curricular História, porque quando nós vemos o reconhecimento do eu, do outro e do nós, e já nos anos finais a percepção do nós e dos outros cresce de importância e passa a permitir, então, essa compreensão ampliada do indivíduo e das diferentes formas do mesmo no tempo e no espaço. Apresentaremos a seguir as 7 competências específicas para o componente curricular História. O primeiro, compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas e econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Segundo, compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar o significado das lógicas de organização cronológica. Terceiro,
elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. Quarto, identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Quinto, analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço, e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. Sexto, compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. Sétimo, produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. Neste momento, então, nós passaremos a apresentar a todos os professores os componentes curriculares de História organizado nas suas unidades temáticas, nas habilidades e nos objetos de aprendizagem. Apresentaremos agora as unidades temáticas, as habilidades e os objetos de conhecimento. Queremos salientar aos professores que as unidades temáticas e as habilidades e os objetos de conhecimento que já estão contemplados na base serão usados em todo o território nacional. Nós, do Estado do Mato Grosso, tivemos este compromisso de estar escrevendo a parte diversificada do Mato Grosso, para ressaltar a nossa cultura, a nossa educação indígena, quilombolas, educação do campo e toda a cultura mato-grossense. Como vocês podem perceber, os objetos de conhecimento que estão em negrito foram os objetos de conhecimento que foram contemplados na parte diversificada do estado do Mato Grosso. Dando sequência, o 7º ano também apresenta as suas unidades temáticas, suas habilidades e os objetos de conhecimento, que nós vamos usar com o nosso aluno para os estudos da História Geral e Brasil e também para o estado do Mato Grosso, como vocês podem perceber em negrito. Para o 8º ano, nós criamos uma unidade temática, habilidades e objetos de conhecimento que contemple a história do Mato Grosso, porque percebemos que havia uma certa lacuna. Pedimos a todos os professores que façam a leitura do quadro e possam perceber as lacunas que, de repente, contenha e possa contribuir no momento oportuno. Neste momento, estamos apresentando o quadro com apenas algumas unidades temáticas. Fizemos um recorte para trazer para vocês apenas alguns exemplos, que com certeza, ao chegar o material em cada unidade escolar, vocês poderão ver o material completo. Para os trabalhos metodológicos, pedimos para que os professores, ao lerem os quadros, possam fazer a sua contribuição no sentido de organizar um processo de ensino e aprendizagem que requer planejamento, acompanhamento e gestão das dimensões que compõem o trabalho de vocês, professores, e que implica os diferentes objetos de aprendizagem, sistematização, criticidade, intencionalidade, que será imprescindível nas relações pedagógicas. Destacamos também a necessidade de estabelecer práticas pedagógicas a serem desenvolvidas em todas as áreas do conhecimento e, em particular,
na disciplina de História. É importante também ressaltar, professores, que no momento em sala de aula precisamos buscar esse trabalho interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Para tanto, o docente da História precisa ser um professor pesquisador que indaga, analisa e compreende o significado dos diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades e saberes, pois nem sempre a história local está contemplada nas historiografias oficiais ou até mesmo nas produções acadêmicas da própria região. Por isso, peçamos a todos os professores que façam a leitura do seu local e possa contribuir para que o nosso aluno, quando sai de uma determinada escola ou de um determinado estado, ele possa fazer essa ligação de cultura de uma região para outra. Quanto à avaliação, o grupo de redação do componente curricular de História, durante o processo de construção do documento, optou por uma avaliação diagnóstica, formativa e somativa, entendendo que esta não tem como objetivo classificar ou selecionar, mas sim conhecer melhor o estudante, suas capacidades, seus interesses e suas técnicas de trabalho. Nessa perspectiva, o ato de ensinar pressupõe intencionalidade do professor em auxiliar o aluno na construção do conhecimento, com seus conceitos, ideias e habilidades, considerando assim o desenvolvimento das diferentes atividades avaliativas, como, por exemplo, aquelas que indicam capacidade de síntese e produção de texto, aquelas que expressam o domínio do objeto de aprendizagem e explicitem procedimentos, ou seja, nada muito diferente daquilo que já é a prática de muitos professores em nossas escolas. O que eu gostaria de enfatizar é a importância da participação dos profissionais nessa discussão, pois acredito que é o envolvimento da comunidade escolar que possibilitará o sentimento de pertencimento, que garantirá a efetividade da implantação da Base Nacional Comum Curricular. Participe, opine, colabore com a construção do nosso currículo. Nós agradecemos a todos que assistirem a este vídeo e conclamamos aos professores dos componentes curriculares de História a participarem. Efetivamente, este é o momento de participação, de construção de um currículo que venha realmente a contemplar as diversidades do estado de Mato Grosso. Nós agradecemos e contamos com a colaboração de todos.